Muita gente fala assim, estamos na terceira onda. A segunda onda, a gente sentiu ela um pouquinho mais quando ela realmente apareceu. Por quê? Foi um efeito das festas de fim de ano. Então, o resultado das confraternizações de Natal e Ano Novo, em 10, 15 dias para frente, pegou janeiro, ali lá pelo dia 10, dia 15, nós tivemos um número muito grande de crescimento da contaminação. Eu sou Leda Pinho e estou aqui para apresentar o nosso encontro pela coluna Leda Pinho. E hoje eu vou conversar com o secretário de gabinete, Flávio Soares, que vai contar para a gente alguma coisa sobre o seu trabalho. Mas antes disso, então, eu gostaria, Flávio, que você se apresentasse. Oi, Leda, muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado por esse momento, que para mim é único. Único porque é sempre bom a gente falar, não só com grandes comunicadores, que são referências para nós como você é, principalmente para nós que somos araguarinos e que valorizamos tanto essa nossa terra, essa nossa gente, e depois também porque a gente tem uma oportunidade de falar diretamente com a população, né? E hoje, mais do que informação, as pessoas precisam de educação, de conscientização, de elementos que estão relacionados diretamente à comunicação, né? Que é a fala, que é a escrita. Então, isso é fundamental. Como a Leda falou, eu sou Flávio Soares, sou de Araguari, morei muitos anos aqui, até praticamente meus 20 anos. Depois eu fui para Uberlândia para estudar e trabalhar, e assim eu fiz. Somei muitos anos de televisão, mais de 20 anos de televisão, na verdade 24 anos de TV, rádio, internet e outros meios. E também sou professor universitário, ainda sou professor universitário também, e já há 16 anos. Então, assim, é uma trajetória bem grande. Em janeiro desse ano recebi o convite para voltar para a minha cidade, para assumir o cargo de secretário de gabinete, que acaba tomando conta também da comunicação, e melhor do que tudo, hoje eu moro com os meus pais. Eu falo que o melhor de tudo, gente, porque eu até conversava com a Leda aí nos bastidores e antes de gravar o programa, eu conversei com a Leda justamente sobre isso. O quanto esse momento de pandemia fez com que a gente mudasse alguns valores e passasse a respeitar mais ainda o que a gente chama de família e o que a gente tem de família. Isso é fundamental, viu, Leda? É tudo, né? Eu diria que é tudo. Ô, Flávio, vale lembrar que a gente teve oportunidade há muitos anos atrás de trabalhar junto, de trocar informações, e a minha admiração por você veio, então, desde esse tempo, desde o nosso passado recente, né? Que você ainda é aí tão jovem, e foi para mim muito prazer ter a sua companhia no meu trabalho naquele tempo. Ô, Flávio, você comentou a questão da pandemia. Pois falemos da pandemia. Como é que o Flávio Soares analisa a situação do Brasil nesse momento tão dramático? Leda, eu acho que antes de fazer qualquer análise como profissional, jornalista, como profissional, professor, como profissional que eu estou hoje ocupando um cargo político como secretário, eu tenho que fazer uma análise como pessoa. E como pessoa, eu posso dizer o seguinte, eu sou igual a todos. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho insônia, muitas vezes, por preocupação com os meus pais, principalmente, preocupação comigo, que inclusive já tive Covid também. Então eu falo o seguinte, nós somos humanos antes de sermos qualquer papel profissional ou familiar, que é pai, irmão, filho, eu sou ser humano. E a gente está lidando com esse momento de uma forma dramática, eu digo. Dramática por quê? Tudo que é novo assusta. Por que assusta? Porque se nós ainda não havíamos experimentado algo, é natural de que nós nos assustemos com o que a gente se depara. Porque são realidades totalmente diferentes daquelas realidades que a gente tinha lá atrás. Se nós, principalmente, que temos pais com mais idade e tal, nós temos esse medo todo, é porque a gente sabe que, principalmente as pessoas com mais de 60 anos de idade, elas são mais vulneráveis, porque a maioria delas tem algum tipo de comorbidade. O que é a comorbidade que vem com o tempo? É um diabetes, é um triglicérides, é uma hipertensão. São doenças muito comuns no Brasil e no mundo
de pessoas que têm uma certa idade, eu diria até menos de 60 anos, tá? Hoje, a partir dos 45 anos de idade, essas doenças oportunistas, elas já aparecem com muita frequência. Quem é fumante, por exemplo, há muitos anos, já tem desenvolvido consigo alguns problemas relacionados à questão pulmonar, que é muito atingida com a Covid. Então, assim, analisando, Leda, Flávio, analiso sempre de um aspecto mais otimista. Eu ainda consigo ser otimista, mesmo num cenário que faz com que a gente seja muito mais realista do que otimista. Mas eu consigo, sim, enxergar o fim dessa pandemia. Não acho que esse ano nós vamos ter aquela nossa vida de volta que a gente tinha. Não sei nem se nós vamos ter algum dia daquela mesma forma. Eu não acredito. Não adianta, né, Leda? Talvez até melhor. Talvez até melhor. Eu acho meio poético pretender a vida de antes. Pode ser que a gente tire grandes lições desse momento, inclusive pela questão de se privar de muita coisa. Né? Eu acho que a gente vai, sim, aproveitar de tudo isso para tirar algumas lições que vão ser extremamente importantes lá na frente. Mas observando a questão de mundo e de Brasil, eu posso dizer que estamos caminhando. O Brasil ainda caminhando a passos mais lentos em relação aos países desenvolvidos. Bem mais lento, eu diria. Bem mais lento. Porque, na verdade, né, Leda, a grande chance que a gente tem de sair dessa da melhor maneira possível é que a vacinação alcance o maior número possível de pessoas. Então, assim, nós ainda temos uma expectativa, por exemplo, estadual, vamos falar do governo de Minas, de que em outubro desse ano a gente consiga vacinar todo mundo. Mas aí vamos analisar a questão da vacina. Pelo tempo que a vacina foi desenvolvida e pelo tempo que ela começou a ser aplicada, nós ainda não temos certeza absoluta de quanto tempo ela vai ter um efeito no nosso organismo de proteção. Como nós já temos respostas para a vacina das influenzas, que são as gripes mais fortes, H1N1 e outras mais. Então, assim, e todo ano nós temos que nos vacinarmos contra as gripes, porque senão a gente vai pegar. E ainda assim a gente pode pegar, Flávio, só que com intensidade maior. Só um pouquinho. Eu acredito que também a questão do Covid nós vamos ter que vacinar todo ano. É isso mesmo, viu, Leda? Você falou muito bem. Pela experiência que nós tivemos com uma outra doença gripal, que é a gripe mesmo, que é a influenza, também por vírus. Essa não é diferente, que ataca também pulmão, tem a dificuldade respiratória, que é uma síndrome respiratória aguda, né, principalmente nos casos mais graves e que geralmente levam o paciente para a UTI. Então, nós temos aí algumas respostas já, que é o que você muito bem disse. Provavelmente nós teremos que nos vacinar pelo menos de ano. É o que se desenha de uma forma mais realista, né? É isso mesmo. E é assim, Leda, querendo ou não, o que a gente tem que lutar, e eu falo a gente, inclusive, como governante também, e como cidadão, porque o cidadão também tem que lutar, tem que andar de braços dados com o governo e tudo mais, é pela vacina. Ainda é a melhor maneira da gente se proteger. Os estudos ainda comprovam que mesmo a pessoa vacinada de segunda dose, ela pode sim ser contaminada pelo coronavírus e ter a Covid-19, mas ainda assim os sintomas são bem mais leves e que geralmente não levam esse paciente para um leito de UTI. A questão da vacina é alguma coisa que não tem como ser questionada, né? Você imagina quantas doenças foram vencidas com a vacina. E essa é mais uma, não se discute, não é? Ô, Flávio, então, ainda dentro do tema Covid, qual a real situação de Araguari nessa questão? Pelo seguinte, muitas pessoas me procuram dizendo que não têm as informações suficientes ou necessárias para que elas possam se orientar. Você diria o quê? Olha, Leda, tem algumas informações. Primeiro que as informações todas relacionadas à Covid, elas são públicas. Então, é por isso que nós temos um cuidado muito grande de levar informação nas nossas mídias sociais, no site da prefeitura, por onde a gente passa, para os nossos profissionais da área de educação, para multiplicarem isso na condição de articulistas e formadores de opinião que são, como outros profissionais também que a administração do município tem hoje. Eu diria, Leda, eu sei que não é o ideal de se falar nesse momento, porque, infelizmente, quando algumas pessoas que são inconsequentes ou irresponsáveis
elas ouvem dizer que, olha, por mais que estejamos numa condição difícil, né, em relação a leitos, ocupação de leitos, números de contaminação e tal, ainda estamos numa situação um pouco mais confortável, eu diria, do que cidades vizinhas, inclusive como a cidade de Uberlândia. Tá? Então, nós estamos um pouquinho mais confortável em relação aos números. E algo que eu posso te dizer, Leda, eu sei que muita gente nos cobra, nós também não temos receita de bolo para dizer assim, fechando o comércio vai dar certo, proibindo 100% da bebida alcoólica vai dar certo, botando lei seca vai dar certo. Só que, pelos dados que a gente compila, juntamente com a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, a gente pode dizer que, pelo menos nos últimos 21 dias, porque é um período que a gente considera ideal para dar um resultado de ações que foram tomadas lá atrás. Então, entre 15 e 21 dias. 21 dias é o mais correto dizer, é o mais seguro. A gente pode dizer que as medidas restritivas que o município de Araguari adotou, não só no último decreto do dia 8, né, do penúltimo decreto, depois nós decretamos de novo, alterando algumas questões em relação ao comércio do sábado e tudo mais. Nós tivemos um resultado muito satisfatório, tá? Desde o início das restrições. Isso não é só do último decreto, dos últimos decretos. Sim. Eu sei que muita gente condena, mas, ao mesmo tempo, tem uma grande parte da população que assume o risco, o medo, sabe, de sair de casa, de ir para um barzinho, de confraternizar com muita gente, porque a gente sabe, gente, é vírus. O vírus não está na academia, na padaria, no supermercado, na prefeitura, na minha casa. O vírus está em todo lugar. E é por isso que os equipamentos de proteção, como máscara, álcool em gel, higienização, tomar banho o maior número de vezes possível. Se você, por exemplo, no meu caso, que moro com os meus pais, e tudo bem, eu tenho um quarto separado da casa, onde eu passo a maior parte do tempo, tenho minha liberdade e tal. Mas se eu chego em casa, que seja para almoçar, eu tomo banho no meu quarto, eu entro pelo fundo, eu troco de roupa, eu entro na minha casa, eu almoço, às vezes até com os meus pais, mas meus pais numa ponta da mesa e eu na outra. Porque, inevitavelmente, quando a gente come, acaba que você conversa junto e tal. Então, é natural, porque o vírus, pela gotícula de saliva, conversando, inevitavelmente isso pode acontecer da transmissão. Então, eu diria, Leda, que cuidado é fundamental. E eu percebo que nós, araguarinos, na maioria, nós estamos fazendo a nossa parte. Tá? Eu sei que tem muita gente responsável, tem muita gente louca para confraternizar, eu não sou diferente, eu também estou, eu sou humano, eu queria também estar num barzinho, estar num restaurante com amigos, estar com família, fazer meu aniversário, foi recentemente, tem um pouco mais de um mês, quer dizer, nem um mês, tem menos de um mês, eu comemorei meu aniversário com meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo, e assim mesmo, sem abraços, sem muito contato. É triste, mas nós precisamos fazer muito bem o dever de casa, viu, Lê? Veja bem, eu estou desde março de 2020 até agora em isolamento. Eu não me atrevo a sair. Eu tenho a minha mãe com 100 anos, que eu vou vê-la uma vez por semana, ela lá num lugar e eu bem longe no outro. Mas, então, a gente percebe, vamos falar das medidas restritivas. Eu te confesso que eu sou totalmente a favor de lockdown. Eu acho que é a única maneira para se frear de uma forma determinante esse contágio. Mas essa é a minha opinião pessoal. Porque eu acredito, Flávio, que esse abre e fecha, esse efeito sanfona, não surte o resultado esperado. Justamente porque a população ainda não se preparou e nem acredita suficientemente na questão, na gravidade dessa pandemia. Então, abriu, aglomera todo mundo. O que você me diz a respeito disso? Citando aí algumas cidades que adotaram o lockdown e o resultado foi excepcional, né? Eu até te diria, Leda, eu vou te responder com base numa realidade mundial, tá? E aproveitando alguns países da Europa, Sim. São países desenvolvidos, até alguns países que estão em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos,
Eu sei que essa nomenclatura não é muito mais utilizada, subdesenvolvido, porque tem um tom pejorativo, mas que ainda estão em desenvolvimento, como o Brasil, nós tivemos um resultado muito satisfatório em controle dessa doença, em romper essa corrente da multiplicação do vírus, quando a vacina chegou e as pessoas se trancaram dentro de casa. Então, não dá, porque no Brasil, principalmente, a velocidade que a vacina chega para os estados e municípios é muito devagar, é muito lenta. Então, a única maneira que nós temos hoje de conseguirmos acabar com essa história de segunda onda, terceira onda, daqui a pouco é uma quarta onda. Quando a gente fala em onda, é quando a gente tem alguns picos da contaminação. É bem alto, né? Para acabar eu acho com que isso, nós chegamos lá no pico e não conseguimos descer. na verdade, eu acho que nós emendamos, viu, Leda? Eu não falo só por Araguari, eu falo por várias cidades mineiras, inclusive por outros estados. Muita gente fala assim, estamos na terceira onda. A segunda onda, a gente sentiu ela um pouquinho mais quando ela realmente apareceu. Por quê? Foi um efeito das festas de fim de ano. Então, o resultado das confraternizações de Natal e Ano Novo, em 10, 15 dias para frente, que pegou janeiro, ali lá pelo dia 10, dia 15, nós tivemos um número muito grande de crescimento da contaminação. Por quê? Porque, inevitavelmente, como você muito bem disse, as pessoas estão habituadas, elas estão acostumadas à confraternização. O brasileiro, principalmente, nós aqui do interior de Minas, nós somos mestres nisso. Nós somos muito calorosos por natureza. Nós somos muito hospitaleiros por natureza. A gente gosta de receber, a gente gosta de receber muita gente, a gente gosta de receber com um cafezinho, um pão de queijo, a gente gosta de conversar de perto, a gente gosta de abraçar. São hábitos que fazem parte do brasileiro e principalmente dos interioranos, né? Vou dizer mineiros do interior, nós do interior, mas a isso tal vai também para outros hospitalidade, estados, né, que a gente tem. Só que esse carinho todo, infelizmente, ele não é tão positivo assim. Então eu diria, Leda, que assim, realmente, para frear essa coisa toda da contaminação da Covid, nós precisamos fazer uma comunhão, que é uma combinação entre cobrar mais vacinas, que elas cheguem com mais frequência, em maior quantidade, que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas possível, e que a gente ainda mantenha hábitos de isolamento. Mas eu preciso ficar preso dentro de casa em 100% como era no começo? Não, porque a gente já aprendeu algumas coisas que nos permite ter uma certa vida social. Quando eu falo vida social, não é ir para a pizzaria com uma família de 8, 10 pessoas, todos sentados numa mesa, conversar e confraternizar, não é isso. Mas nós podemos, sim, sair um pouquinho de casa, ir no mercado, com máscara, chegar no mercado, se não tiver, exigir a proteção do álcool, a limpeza do carrinho, você vai faz compra, e tome cuidados para tocar o olho, tocar que seja a máscara para não contaminar. Na hora de sair, pegou as compras, passe mais uma vez o álcool na mão, chega em casa, lave os braços e a mão, não só a mão, mas lave os braços e a mão pelo menos. Lá em casa, meus pais têm hábito de tomar banho. Saiu de casa, até porque eles saem muito pouco, mas saiu de casa, eles voltam logo para o chuveiro, tira a roupa já lá de fora de casa. O bom de morar em casa é isso, né, que a gente tem espaço. Tira a roupa lá de fora, deixa ela, não toca nela. No dia seguinte, quer dizer, mais quase que 24 horas depois, que minha mãe vai lavar a roupa. Então, aquela roupa fica ali estendida e tal, aberta, porque em tecido, a gente sabe que o vírus ele vai sobreviver de 12 a 18 horas. Então, deixa a roupa quietinha, ela não precisa lavar naquela hora. Volta para casa e toma todos os cuidados de novo. Então, nós temos que fazer isso, Leda. É a nova vida, né? É a nova vida que nós vamos ter que nos acostumar. São novos hábitos e a gente vai ter que aprender a conviver com eles. Mas você falou muito bem dito, inclusive, a respeito dos protocolos todos que devem ser seguidos de acordo com a orientação da ciência. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que o Flávio Soares, jovem cidadão, preparado e inteligente, vê as orientações distorcidas dadas diariamente pelo presidente?
Eu vou dizer o seguinte, sabe, Leda? É difícil a gente fazer uma avaliação do outro, porque primeiro que o bom ou ruim, ele varia de acordo com o referencial. Quando eu falo referencial, eu me coloco como pessoa formada, estudada, que tenho a minha família, que tenho uma base familiar muito boa, que sou religioso, não tão frequente assim agora, principalmente durante o período de pandemia, mas eu faço as minhas orações diariamente. Então, eu, Flávio, eu tenho uma percepção que o poder da comunicação que a gente falava no comecinho da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. A comunicação, gente, ela é fundamental. Do jeito que você fala, do jeito que você conversa, ou se comunica com as pessoas, você as influencia. E assim, antes de falar de Bolsonaro, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação quase que científica em cima da fala dele, ou do que ele prega em relação a alguns costumes, como, por exemplo, não utilização de alguns equipamentos de proteção, a saudação em que você pega na mão do outro, sem a necessidade, por exemplo, você, no máximo, tocar um cotovelo ali pela roupa mesmo, você e tal. Ou uma saudação que você pode fazer. Eu tenho usado muito a saudação com as mãos. É bonito, isso é bonito. E eu não deixo de saudar o outro, de receber bem, independentemente se vai ter ou não um abraço ou um aperto de mão. Então, eu diria o seguinte, antes de falarmos qualquer coisa, inclusive eu como articulista, formador de opinião, como jornalista que sou, como professor que sou, que dei aula para mais de 2.000, 3.000 pessoas até hoje, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque, Leda, mais do que nunca, né? Você também, com toda a experiência que você tem de comunicação direta com as pessoas, né? Presencialmente e principalmente utilizando canais de comunicação, TV, o rádio, a internet, você sabe muito bem que tudo que você fala, você influencia alguém de alguma forma, mas o que você faz influencia mais. Então, eu ainda sou daquela questão assim, deixa eu fazer o meu dever de casa corretinho, para que as pessoas se espelhem em mim como pessoa, que sou como um cidadão, e não necessariamente como um Flávio, jornalista, estudado ou não, com mestrado ou não, e coisa e tal. Por quê? Porque, igual eu te falei, o referencial de bom e de ruim varia muito de acordo, né, com as pessoas e com os hábitos que elas têm. Agora, gente, não é o Flávio que tem que tirar essa conclusão, são os próprios médicos e outros profissionais da área de saúde, inclusive de grandes laboratórios como a Fiocruz, que desenvolve inclusive vacinas. Os equipamentos de proteção, quando eu falo equipamentos, são as máscaras, o álcool em gel, lavar as mãos e tal, tudo isso, fundamental, tá, Lida? Não tem como a gente fugir a isso, não. É regra. Se a gente quer viver bem, nós precisamos viver com mais segurança e pensando na saúde, é claro. E a questão do exemplo, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que, às vezes, o exemplo que você dá tem um peso muito maior do que as palavras que você diz. Concorda comigo? Claro que sim, viu, Leda? Inclusive, eu tenho um cuidado muito grande. Primeiro, porque eu trabalhei com televisão há 24 anos. Antes de vir para a prefeitura, eu trabalhava numa TV aberta, âncora de um telejornal, repórter de rede nacional e tal. Então, eu já tinha um cuidado muito grande com a minha imagem. Porque eu sabia que não adiantava eu fazer uma reportagem é formador de opinião. Medidas, aquilo que você diz é absorvido por quem te assiste. E aí, de repente, eu falo alguma coisa que é o correto, mas aí o Flávio está lá num barzinho, o Flávio está numa festa grande, o Flávio está abraçando e beijando todo mundo. Então, assim, isso é muito sério. Eu não podia, já na condição de jornalista de televisão, que a minha imagem era muito pública, participar de alguns eventos. Alguns amigos pouco entendiam, porque por mais que a gente fala assim, tem que cuidar, eles pensavam, gente, mas nós somos tão amigos, é só a gente, vamos fazer uma festinha, uma reuniãozinha só nós e tal. Primeiro que eu tinha muito medo de fotos e coisa e tal, porque a televisão nos cobrava que, se a nossa imagem, de alguma forma, prejudicasse a imagem da empresa, a gente poderia ser até demitido por justa causa. Claro. E agora mais ainda, porque como um secretário de gabinete, que acaba sendo muito público também, eu tenho que dar exemplo. Mais do que falar bonito, eu tenho que fazer bonito. Eu tenho que ter ações bonitas, sabe? Então eu tenho muito cuidado.
Eu mesmo evito de ir em mercado. Quando vou em mercado, eu vou rapidinho, busco alguma coisa, até para evitar da minha mãe ir, eu vou e compro alguma coisa. Chego em casa, eu tenho todo cuidado, antes de entrar em casa, de botar aquele alimento, aquela coisa que eu comprei em cima da pia, sabe? Então tem que ter esse cuidado. Eu acho que o fazer é o que a gente falava dos nossos pais antigamente, né, Lida? E hoje ainda é assim. Meu pai tem 81 anos de idade e ele nos criou muito bem. Depois que a gente fica mais velho, né, Lida, que a gente fala assim, meu Deus, aquilo que meu pai falava, você inclusive falava para os seus meninos, para os seus netos e tal, às vezes a gente pensa assim, será que eles vão me recriminar porque eu estou puxando a orelha de alguma forma? Depois, Lida, que a gente fica mais velho, a gente fala assim, ainda bem que meus pais me criaram daquela maneira. Que orientaram, né? Então é isso. Flávio, estamos aí caminhando para o segundo ano do governo municipal, mais ou menos isso. Qual a sua função ali? Porque o secretário de gabinete, na minha opinião, é o mais próximo ao prefeito, né? É aquele que muitas vezes orienta, redige, enfim, vê compromissos, essa coisa toda. Dentro desse setor, o que você considera mais difícil e o que você considera mais importante no trato com o chefe do executivo? Eu acho que o mais importante é trabalhar de mãos dadas, não só com o chefe do executivo, mas tentando unir ao máximo possível os demais secretários e servidores, de uma maneira geral, ao prefeito, para que a gente some forças para tratar de questões que são ligadas à nossa cidade. Quando eu digo a nossa cidade, é a nossa gente, a nossa terra. Então, a minha maior preocupação hoje, meu maior cuidado, meu maior zelo, é fazer com que a gente consiga, de uma forma bem global, unindo as forças de todos aqueles que têm mais experiência na política sobre drogas, na ação social, na saúde, na procuradoria, na agricultura, em meio ambiente e outros mais, que a gente consiga unir todos eles para a gente fazer uma boa gestão. Isso eu acho que é o mais importante e tudo mais. Agora, o mais difícil, Lida, querendo ou não, é conviver com a pandemia. Então, fazer gestão num momento de pandemia é muito difícil. É um momento dramático, né? Não tem como fugir disso. A gente tem que decretar, Lida. Quando a gente faz decreto, que é uma lei municipal, né, que tem uma validade municipal, sim, a gente faz com base em algumas poucas experiências que outros municípios, cidades também tiveram e que deram resultado, mas quase sempre a gente vai pelo sentimento. Porque os dados são fundamentais, os números são fundamentais para a gente determinar uma restrição X ou Y, ou uma flexibilização em algum setor, que é maneirar de alguma forma em algum segmento, talvez estava vindo mais sacrificado, igual eventos, por exemplo, a hotelaria e outros setores mais foram os mais prejudicados. A gente tem que ter muita sensibilidade, sabe, Lida? E isso não é fácil. Porque, como eu disse, mesmo no papel de gestor, eu não deixo a condição de ser humano, eu não deixo a questão de cidadão de lado, eu sou uma pessoa só. E isso tem uma certa interferência. Então, o mais difícil hoje, eu acho que para mim, como para qualquer outro, é determinar o que é mais importante para a nossa cidade, sendo que nós mesmos buscamos respostas o tempo inteiro. E eu falo, Lida, até como professor. Como professor, eu ensino os meus alunos o tempo todo a criar problemas. Por que criar problemas? Quando eu falo criar problemas, não é trazer problema para a sua vida e pronto, acabou. Não, mas criar problemas é criar questionamentos. Por quê? Por que o resultado de tal ação vai chegar nisso? Quando eu crio problemas, eu crio perguntas. E aí eu vou atrás das respostas. Se está tudo lindo, maravilhoso, perfeito, a gente tem uma tendência em ficar numa zona de conforto. Então, quando eu crio uma problemática, eu crio uma situação de certo desconforto, que me tira dessa zona de conforto, eu vou buscar respostas. Então, isso é uma maneira da gente conseguir atender a população da melhor maneira possível. Conhecimento. Buscar respostas. E o conhecimento se forma dessa maneira. O conhecimento a gente conquista de duas formas. Uma que é pela formação intelectual, que é o estudo propriamente dito,
quando eu sento numa cadeira dura e fico ouvindo um professor falar, ou agora pelo home office, né, que o professor trabalha de casa, e a gente tem esses modelos EAD, ou de ensino remoto, né, que é o ensino à distância e tal. É outra questão dificílima, né? Dificílima, dificílima, dificílima. Nós não estamos habituados a isso, nem as nossas crianças, muito menos adolescentes, porque já experimentaram uma situação diferente, né, então é mais difícil. E outra questão é a formação de vida. Então, o conhecimento ele é formado com uma soma da formação intelectual, que é o estudo propriamente dito, e da formação de vida. A formação de vida, você não tem que ser pobre ou rico, você não tem que ser negro ou branco, você não tem que ser mulher ou homem, criança ou idoso. Nós aprendemos durante a vida toda. Por que eu não preciso dizer para a criança que se ela botar o dedinho na tomada, ela vai levar choque? Porque provavelmente, de alguma forma, ela já meio que encostou ali na tomada e tomou um choque. Então, de alguma forma, ela aprendeu que não deve fazer isso. Então, isso é fundamental, o conhecimento é fundamental. Flávio, você tocou aí na questão conhecimento, nós falamos das informações quanto à vacinação e falamos agora da educação, vivendo essa nova proposta online. Mas aí eu te pergunto, vivemos nós num país em que as diferenças sociais são gritantes, né? É uma coisa que ninguém precisa comentar, porque a gente está vendo crescimento da fome, crescimento da miséria, o desemprego devastando tudo. Como fica a situação, por exemplo, de uma pessoa que não sabe como lidar com essa tecnologia toda para saber o momento, a data dela se vacinar por meio de site? Leda, a gente tem um cuidado muito grande de quando faz divulgação, por exemplo, de vacinação, a gente tem um cuidado muito grande de fazer também mídias para o rádio, contratar carro de som que chega nos bairros, principalmente bairros de periferia, porque as pessoas não necessariamente elas estão conectadas nesse universo online o tempo inteiro. Então, ainda nós, temos pelo menos, muitos que nem sabem o que é isso, Flávio. Nem sabem. E, Leda, olha que nós ainda estamos numa região privilegiada, porque a gente está no Sudeste. Então, quem está no Sul, Sudeste, nós somos privilegiados por natureza pelo próprio poder aquisitivo, pela própria circulação da moeda. Nós temos mais acesso direto quando você tem, por exemplo, um celular bom nas mãos ou um computador à sua disposição. E também o acesso indireto, que é aquele acesso na escola, no trabalho, mas que de alguma forma a pessoa tem acesso. Mas aí você falou muito bem, mas como lidar com isso? Eu diria que com políticas públicas. Não tem outra alternativa. Talvez algum tipo de intervenção da iniciativa privada, que são das empresas, em apoiar entidades de classe, grupos organizados, ONGs, que são organizações não governamentais, com projetos sociais voltados para a comunidade carente, que podem atender, por exemplo, quem não tem acesso à tecnologia como nós temos. E não adianta. Eu mesmo já fui contra, sabe, Lida, em algum momento da minha vida, políticas assistencialistas. Só que quando você vai estudar a evolução de alguns países desenvolvidos, você vai perceber que, se não fossem as políticas assistencialistas, que, por exemplo, pode oferecer um computador para a criança de uma escola pública, para que ela tenha acesso ao conteúdo programático do período que ela está matriculada na escola, em casa, uma vez que ela não pode assistir a aula presencial. Então, não tem outra maneira que não seja política pública voltada para a formação das nossas crianças, jovens e adultos. Então, nós temos sim que dar o pão para as pessoas. Essa imensa camada da sociedade que não tem esse privilégio. Não tem. E é como eu disse, ainda somos privilegiados apenas por estarmos nas regiões aí, Sul e Sudeste. Sem dúvida. Porque nós ainda estamos em regiões mais ricas do país. Quando você vai para o Norte e Nordeste do país, você percebe que 30% da população tem acesso à tecnologia. E, às vezes, quase sempre de forma indireta. Quando você vem para o Sul e Sudeste, você tem 92% da população que tem acesso, de alguma forma, à tecnologia. Então, olha a diferença dentro de um mesmo país, de uma região para outra. É um continente, né? Que até a linguagem é diferenciada de um canto para o outro.
Totalmente. Então, e agora, Flávio, professor, essa mesma questão referente aos alunos. Vamos aí atingir a educação das escolas privadas, das escolas públicas. Como é que você analisa esse mesmo fato? Leda, eu falo que quando eu falo como professor, eu acho que eu falo melhor. Eu falo melhor até porque o meu melhor papel hoje é ser professor. E eu não falo isso em detrimento de ser jornalista ou de ser secretário. Mas eu falo isso porque, enquanto professor, eu sou obrigado a estudar muito mais do que quando eu estava apenas na condição de estudante. Porque eu sei que a minha responsabilidade ao ministrar uma aula, ao levar um conteúdo para o meu aluno, ou para a família do aluno, que a gente acaba estendendo essa educação para quem convive com esse aluno, com esse estudante, ela é muito grande. E a gente é obrigado a estudar com muito mais frequência e em muito maior quantidade do que quando eu era apenas aluno. Por quê? Porque realmente é um compromisso que você tem em atender aquelas crianças, adolescentes e jovens que têm uma carência de formação muito grande. Então, a assim, responsabilidade, né, Flávio, de transmitir o conhecimento, que vai interferir na qualidade de vida daquele seu aluno. Você falou tudo, Leda. Meus pais sempre me criaram, eu sempre fui muito privilegiado. Não posso negar que meus pais sempre me deram condições excelentes de estudar. Sempre. Claro que eu tive que fazer a minha parte. Eu estudei muito, meus irmãos estudaram muito, com uma certa cobrança, principalmente da minha mãe, mas pelo menos nos deram a oportunidade de estudar, sem necessidade de trabalhar durante os estudos e tal. Então, digo que eu e meus irmãos somos, né? Eu e meus irmãos, nós somos realmente muito privilegiados. Só que é o seguinte, Leda, a educação é transformadora. E meus pais sempre falavam, o maior patrimônio que a gente pode deixar para vocês, meus filhos, é a educação. Quando a gente é criança, né, Leda? Quando a gente é adolescente, a gente fica meio revoltado. Ah, mãe, mas meu primo está viajando para a praia, por que eu não posso ir? Ah, mãe, mas meus coleguinhas vão para determinado acampamento, por que eu não posso ir? Meu filho, porque agora não dá. Mamãe não pode pagar. Meu filho, agora não é a hora, você tem que estudar, você está com dificuldade em tal disciplina. Naquele momento, a gente meio que não entende. Mas depois, quando você chega numa certa fase da vida, Leda, você fala, ainda bem que meus pais me puxaram na hora certa. Né? Ainda bem que nos permitiram ir até certo ponto, mas sempre priorizando a educação e a formação de vida. Porque hoje eu posso dizer, Leda, meu maior orgulho é poder multiplicar conhecimento de alguma forma. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, esse bate-papo, falando de coisas inteligentes e de situações que fazem parte do nosso cotidiano, de uma forma embasada e tudo mais, isso é uma forma de multiplicar o conhecimento e fazer com que as pessoas, um pouquinho pelo menos do que a gente fala, eu falo muito, mas um pouquinho pelo menos, elas tirem algo bom para a vida delas. Seja absorvido, né, e aproveitado. E, Lida, eu acho que esse é o nosso maior papel, viu? Enquanto comunicador, pelo menos eu, você, pelos seus tantos anos, décadas nessa área de comunicação, e eu já estou somando décadas aí também. Eu 44. 44, eu estou com 24, olha aí. Eu acho que o nosso maior compromisso... Faça as contas, professor. É muito tempo. Eu acho assim, Lida, o nosso maior compromisso é transformar a vida das pessoas para melhor. Pela informação com qualidade, pela educação, pela conscientização, através da nossa fala, através da nossa escrita, através do nosso comportamento com as pessoas no dia a dia, sempre orientando alguém quando elas não sabem alguma coisa. Talvez eu não tenha respostas para tudo e eu não tenho, ainda mais agora no momento de pandemia em que eu não vivi tantas experiências assim. Ainda vamos viver outras tantas. Mas se eu vejo que uma pessoa tem um tipo de dúvida... Você está trilhando o início da estrada, né? E já com esse conhecimento todo, com esse privilégio que você sempre teve em relação a uma estrutura familiar, à sua formação profissional, aos diversos diplomas que você conseguiu aí pela vida, e hoje tão jovem, assumindo uma secretaria de gabinete, que é de muito peso e responsabilidade. Eu quero que você me diga, então, agora o seguinte, nesse período do governo,
aí com o Major Renato Carvalho. O que foi feito, apesar da pandemia, que eu considero assim uma tragédia que o mundo vive, o que foi feito em relação à comunidade araguarina, ao desenvolvimento de Araguari, nesse curto espaço de tempo? Leda, eu posso dizer o seguinte, a saúde hoje, ela nos ocupa quase que 80% do nosso tempo, tá? Eu digo do nosso tempo de praticamente todos os secretários e servidores. A saúde, porque ela está muito relacionada às outras áreas também que nós temos aqui. Se a gente fala de agricultura, é responsável pelas feiras livres. Então, a agricultura, ela tem um compromisso de cuidar bem das pessoas que frequentam uma feira livre, que disponibilize banheiros o suficiente, com higienização no tempo suficiente, que as pessoas tenham um compromisso, que tenha um fiscal durante o tempo todo na feira, que tenha gente orientando as pessoas que chegam lá. Então, está vendo que tudo está muito relacionado. As obras que estão sendo feitas hoje, ou começadas pelo menos, a gente tem um cuidado muito grande até com a estrutura predial, porque a gente sabe que mesmo passando a pandemia, nós vamos precisar de espaços mais amplos, mais abertos, com mais ventilação natural, com mais iluminação natural. Então, mais assim, acessibilidade. tudo que a gente tem feito é pensando, sim, um pouco na pandemia. Mas nós conseguimos fazer mais de 15 quilômetros de asfalto na cidade. Eu sei que muita gente condena, critica, que parece pouco, porque ainda não conseguimos chegar em todos os bairros que precisam com uma certa urgência, mas nós já conseguimos sanar os problemas principais, que era a questão dos buracos na cidade, que não foram ocasionados em 4 meses de governo, eles foram ocasionados ou causados com muitos anos para que aquilo se transformasse em crateras. Então, nós assumimos essa responsabilidade de tapar esses buracos. Nós conseguimos pavimentar, como eu disse, mais de 15 quilômetros na cidade, de ruas que precisavam de um asfalto com mais pressa. Se as pessoas observam o asfalto, eu não estou falando isso porque eu estou no governo, não, até porque eu sou muito mais jornalista, até e jornalista ele é muito realista. Nós conseguimos fazer uma pavimentação com uma qualidade asfáltica de 4 dedos, pelo menos, de asfalto. As pessoas estão enxergando. Eu não preciso dizer isso para as pessoas saberem. Então, conseguimos fazer. Por determinação do Renato, prefeito Renato, nós tivemos um cuidado muito grande em terminar as obras que estavam começadas, porque é natural, né, Leda? Você já trabalhou com política, você sabe. Infelizmente, muitos governantes, quando assumem obras que já foram iniciadas em governos anteriores, eles optam em parar aquilo, deixar parado e construir algo do zero, porque na plaquinha vai levar o nome dele e pronto, e acabou. Uma grande preocupação do Renato desde o começo... Essa é uma cultura, né, brasileira? É uma cultura, mas um compromisso que o prefeito Renato teve desde o começo da sua gestão, os secretários também, procuradoria juntamente, controladoria também, o Ministério Público parceiro da prefeitura o tempo inteiro, a Justiça parceira da prefeitura o tempo inteiro, era o quê? Vamos acabar o que foi começado, até para não jogar o dinheiro da população no lixo. Se uma escola foi começada, vamos terminar. Assim nós fizemos. Nós conseguimos inaugurar 2 CMEs, que são crianças, né, para creches, que a pessoa entende, a criança que passa um tempo maior lá e tal. Reformamos, terminamos obras, conseguimos mobiliário para esses locais, e assim nós fizemos com muitas obras que estavam iniciadas. Nós tivemos um cuidado em contratar com licitação empresas idôneas para fazerem a limpeza da cidade, que é a limpeza urbana, que era um problema muito grave da cidade. Eu moro no centro da cidade. Minha mãe dizia assim, meu filho tinha 5 anos que não passava uma varredeira de rua aqui em casa, aqui na porta. Hoje, ela passa, todo dia tal, ela está passando aqui para limpar, eu mesmo já vi. Então, quer dizer, quando eu ouço a minha mãe falando isso, eu falo, de alguma forma eu penso, às vezes eu nem falo, nossa, meu trabalho junto com os meus colegas e do prefeito está tendo resultado. Então, são muitas obras que estão em andamento, são muitas obras que nós já realizamos, e olha, Leda, a gente quer fazer muito mais, viu? A gente quando você diz assim, você é jovem, eu acho que pela idade, sim, me considero muito jovem, e na política principalmente, mas eu quero somar com os meus colegas, meus amigos já, porque eu considero muito essas pessoas que tanto trabalham, tanto lutam, eu tenho para mim que nós já conseguimos fazer muito, ainda vamos fazer muito mais. E nós vamos mostrar tudo isso que a gente está fazendo, viu, Leda?
Flávio, eu torço, assim, imensamente para que o governo municipal tenha olhar voltado mais para as pessoas que vivem de uma forma mais vulnerável. Porque o meu ponto de vista, ou a minha convicção, é amparar primeiro aqueles que têm menos. E eu espero ver isso nesse governo. Eu tenho tanta coisa para te perguntar, moço bonito, eu tenho tanta coisa para a gente conversar, discutir de uma forma gostosa, como está sendo agora, mas o nosso papo tempo... bom, a gente não vê o tempo passar. O nosso tempo já está se esgotando. Então, eu gostaria que você me dissesse, Flávio, se ficou alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei, ou alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Olha, Leda, primeiro eu gostaria de te agradecer principalmente pela sua história de vida, pelo seu trabalho desenvolvido aqui na cidade, que não foi só na cidade, a gente sabe disso, em toda a região. Trabalho esse que foi multiplicado para tantos lugares do país, tantos ensinamentos, inclusive para mim, no meu começo de carreira profissional como jornalista, aqui em Araguari. E eu gostaria de pedir à população que ande de braços dados com o executivo, que é a prefeitura, com os nossos vereadores, com a nossa justiça, com o nosso Ministério Público, e que tenham compreensão de que estamos vivendo uma fase difícil, mas que nós vamos enfrentar isso de cabeça erguida, e que tudo que a gente pode fazer para passar esse momento tão difícil, tão trágico até, mas da melhor maneira possível, nós vamos fazer. E com o menor número de mortes possível, com o menor número de contaminação possível. Então, assim, eu peço a todos para fazerem o dever de casa direitinho. Evite sair de casa se não tiver necessidade. Se você tem que trabalhar, vai para o trabalho, cumpre sua obrigação, tome cuidado com seu colega de trabalho. Se você não vai para um trabalho, consegue trabalhar de casa, cuide muito bem da sua família, é o maior patrimônio que a gente tem, principalmente quando nós temos idosos em casa. E é isso, Leda, que a gente tenha outras oportunidades para ter um bate-papo tão bom como esse, que a gente não vê o tempo passar. Você pode saber, viu, Leda, e ter certeza disso. Eu estou saindo dessa nossa conversa melhor do que eu entrei. Tá? Isso, para mim, foi mais uma vez um aprendizado. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. E eu também, da mesma forma. Foi super legal, super gostoso relembrar algumas coisas e comentarmos dos momentos que nós todos, que a humanidade está vivendo, né, Flávio? Eu te agradeço muitíssimo, meu querido, e com certeza vou te convocar outras vezes. Tá bom? Conte comigo. Bom trabalho, sucesso aí na sua gestão, e você sabe que você pode contar comigo para divulgar, para falar, para contar, para o que você quiser, tá bom? Que bom. Um beijo. Eu só tenho que te agradecer, isso é fundamental. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Um grande beijo para você, para toda a família linda que você construiu, família abençoada, e para todas as pessoas que te acompanham, que eu sei que é um grande número de pessoas e são pessoas muito multiplicadoras do bem. Então, que as pessoas que nos ouviram continuem multiplicando o bem, porque com certeza o resultado volta para a gente também, para a nossa família. Com certeza. Que todos nos aceitem como somos, cada um com a sua visão de vida, com a sua visão política, mas sempre com respeito e tolerância uns com os outros. Um beijo grande. É isso mesmo, Leda. Muito obrigado. Um grande beijo para você e para todos. Obrigada eu, meu bem. Eu estou encerrando mais um encontro, dessa vez com o secretário de gabinete, Flávio Soares, que nos falou sobre temas do interesse de todos nós, sobre as questões mais dramáticas que o mundo está vivendo e nós estamos inseridos, e vou encerrar pedindo que tenham cuidado, que se cuidem, cuidem dos outros, use máscara, não abra mão disso, nem dos protocolos que nos são ditados pela ciência. É na ciência que temos que acreditar. E antes, então, de dar um bye-bye, eu vou pedir que vocês se inscrevam aí no canal Coluna Leda Pinho e deixem o seu like para a gente continuar o nosso trabalho. Um beijo muito grande a todos.